Então, complemento também. Completar o vídeo que eu falei sobre filhos espirituais, mas antes, um adendo não. Então, até onde eu lembre, eu entendi isoladamente que a questão do trabalho era necessária, porque antes de começar qualquer estudo bíblico, eu já estava praticando os mandamentos, porque eu sabia que realmente eles tinham uma possível validade. Né? Apenas depois eu me tornei crente e continuei achando que o trabalho era necessário. Mas eu já achava que o trabalho era necessário, seja porque eu não queria vida monástica, mas também pela aplicação dos mandamentos desde a minha conversão, porque eu falei, já que eu não consigo acreditar em Cristo ainda, eu vou aplicar o que eu sei, os mandamentos. Então, pelo que eu lembro, eu fiz essa jogada aí essa jogada comportamental aí. Então, já usava a questão trabalhista naquele momento. Então, em relação a filhos espirituais, eles estão dizendo assim, não, mas então, eventualmente, nós fizemos você eventualmente nascer espiritualmente pela questão dos filhos espirituais, já que nós sugerimos para que a pregação fosse feita. Não, mas eu já sabia que os argumentos sobre a necessidade de pregação sobre mandamentos para filhos espirituais era os argumentos que diziam que isso era necessário. Eu já conhecia alguns deles. Mas então eles só teriam reforçado. Mas então por isso mesmo que eles não podem ser mãe ou pai espiritual em relação à questão de filhos espirituais. Eles não podem ser meus pais e minhas mães espirituais por eu ter acreditado por eles terem, vamos dizer, me convencido a ter feito essa pregação porque eles me convenceram por um argumento novo. Não, porque eu conhecia os argumentos antes. Eles falam assim, se nós não somos mãe e pai espiritual em relação a filhos espirituais, então porque você já sabia o argumento antes, por que você não fez a pregação? Porque eu não me convenci com os argumentos que eu conhecia. Eu sabia dos argumentos, eu não me convenci com eles. E por isso que isso atesta que a repreensão que eu recebi foi errada. Porque eles não foram atacar o que era o meu motivo de não pregação, que era, no caso, um deles. Né? Atacaram uma parte, não atacaram a outra. Que era a questão de eu achar que falar dos mandamentos é que geraria prisão espiritual e não o contrário. Mas eles não falaram nada contra isso, eles não aprofundaram esse tema. Né? Então, por isso mesmo também que eles não são mãe e pai espiritual, eles fizeram uma repreensão errada. Né? E os argumentos contrários à minha própria ideia eu já sabia, mas não sabia de todos. Então, isso que eu estou falando, nessa repreensão que eles fizeram, eles não trouxeram um argumento novo para rebater o argumento de que falar dos mandamentos é que geraria prisão espiritual. Eles teriam que, eventualmente, trabalhar esse tema, trabalhar esse argumento. Eles não fizeram isso. Então, é nesse sentido que eles não são. Isso não pode. Eles não podem ser meus pais e mães espirituais nesses termos, em relação ao fato de eu ter filhos espirituais, me convencer de falar dos mandamentos, porque eles não trouxeram nenhum argumento que me convencesse a fazer. Eles fizeram, na verdade, uma chantagem no sentido de expor a imagem de que eu não tinha feito essa pregação. Então é por isso que, eventualmente, a repreensão deles teve alguma eficiência. Não porque o argumento fazia sentido, porque eu provei que era falso. E porque eles não responderam profundamente por que falar dos mandamentos não gera prisão espiritual. Isso eles não trabalharam. Né? Eles não trouxeram nenhum argumento novo nesse sentido. Então é isso. Né? Não há como. Mas então, aí que tá. Se eles eventualmente não são mães e pais espirituais, nesse tema de eu falar dos mandamentos, então significa que eu já sabia que os mandamentos deveriam ser falados. Não, significa que eu já sabia dos argumentos. Eu já sabia dos argumentos, não me convenci por eles a falar dos mandamentos, e eles não trabalharam algum argumento que rebatesse os meus argumentos sobre a não fala dos mandamentos. Essa é a grande questão. Eles não podem ser pai e mãe espiritual, no sentido de eu já saber dos argumentos anteriores, não quer dizer que eu me senti convencido por eles. E o que prova também a omissão dessas pessoas que me atacaram ao fazer a crítica, porque eles não trouxeram ali um argumento que rebatesse o meu impeditivo de falar dos mandamentos para as pessoas. Né? Eles não trouxeram nenhum argumento nesse sentido, então fica esse complemento ao canal e valeu.